Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Manuel Augusto. Se você não me conhece ainda, sou o fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre um tema que perturba muita gente, que são pensamentos negativos e intrusivos. Isso realmente incomoda muita gente. Então eu vou explorar nesse vídeo por que os pensamentos negativos acontecem, como eles acontecem e algumas maneiras que a gente pode lidar com isso, tá ok? Então me acompanha aí até o final desse vídeo que vai ter informação de valor para você aí que talvez já não aguente mais ser invadido por pensamentos negativos no seu dia a dia, tá? Um fato bem interessante aqui é que a psicologia moderna já comprovou que nós temos em média por dia de 60 a 65 mil pensamentos e que 70% ou mais desses milhares de pensamentos são negativos ou redundantes. E se a gente pensar aqui em um outro dado científico, que se você ficar remoendo 5 minutos, por mais de 5 minutos, um pensamento negativo, você debilita o seu sistema imunológico por mais de 5 horas. Sim, 5 minutos remoendo um pensamento negativo, mais de 5 horas o seu sistema imunológico fica aí deprimido. E se você pensar que o sistema imunológico é quem te protege contra vírus e bactérias, se você vem remoendo pensamentos negativos ou estados de estresse muito constantes, aí você vai perceber que a sua imunidade cai. Você tem uma propensão a ficar doente mais rápido, mais fácil e se recuperar de uma forma mais lenta, tá? Porque cada pensamento que a gente tem, ele carrega consigo uma enxurrada bioquímica. Existem muitos componentes bioquímicos junto com cada pensamento que interfere diretamente o sistema imunológico e muitas outras funções do nosso corpo, mas aqui a gente não vou explorar muito isso não, vou falar mais dos pensamentos negativos, tá? Os pensamentos negativos, assim, as pessoas, algumas têm mais tendência do que outras a ser mais pessimista ou otimista. Por quê? Isso começa bem cedo, ou seja, na vida intrauterina, quando a sua mãe estava esperando você. Se sua mãe era uma pessoa mais ansiosa, mais estressada, ou passou por alguns traumas durante a gestação, o feto tende a desenvolver a parte mais reativa da mente, né? A parte que reage mais. Já se a gestação da sua mãe foi uma gestação mais tranquila, sua mãe era mais calma, foi um ambiente acolhedor, amoroso, carinhoso, o feto tende a desenvolver mais a parte frontal do cérebro, que é a parte que vai pensar mais, que vai ponderar mais as emoções e basicamente vai ser uma pessoa mais inteligente, mais tranquila e mais otimista na vida, tá? Mas isso não é um determinante, tá? Isso pode ser mudado, mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente aí. Então, a partir desde lá de cedo, a gente já começa a criar conexões neuronais, tá? E existe um outro bônus aí que a gente também traz de brinde para a vida, que nossa mente, ela já vem pré-circuitada para se focar mais no negativo. Por quê? Isso é uma herança da nossa ancestralidade bem antiga para se proteger e para perpetuar a espécie. Então, prestando atenção mais no negativo, vai perceber o que é perigoso, então assim poder se defender e perpetuar a espécie, tá? Então a nossa mente ela também já vem pré-programada, pré-circuitada para se focar no negativo. E ao longo da vida, as experiências que a gente vai tendo, vai reforçando tudo isso que a gente já vem trazendo lá do útero da nossa mãe. Tá? Porque vai criando cada conexão. E cada conexãozinha neuronal, cada sinapse, que sinapse é essa ligação, quando os neurônios se conversam, se comunicam entre eles, elas começam a se tornar mais fortes, né? Que daí não vão ser mais conexões neuronais, vão ser calos neuronais de tão fortes que vão se tornar essas conexões aqui. Então imagina aí, é uma pessoa que tem uma tendência a pensar muito negativo, ela tem essas conexões bem fortes formadas. É mais ou menos assim. Se você imaginar um campo, um gramado bem vasto aí na sua frente e tem um ponto A e você quer chegar até o ponto B, então você trilha um caminho aí. E você passa por esse caminho várias vezes, né? A grama ela vai morrendo e vai ficando na terra, e quanto mais pessoas e mais vezes for passado esse caminho, ele vai começar a se tornar aquela terra batida e vai ficar cada vez mais marcado ali no solo
aquele caminho, que nem sempre é o caminho mais fácil, mas é o caminho que ficou formado ali, tá? Eu vou te contar uma história bem interessante. Milton Erickson, que foi o pai da hipnose moderna, né? O trabalho dele é realmente fantástico e ele é um gênio. Ele provou nessa história que eu vou contar que ele era um gênio desde muito cedo. Ele lá mais ou menos quando ele começou a ir para a escola, para o colégio, lá na região que ele morava nos Estados Unidos no inverno nevava muito. Então ele acordava 2 horas mais cedo antes de ir para a escola e ele ficava ali na neve percorrendo o caminho que levava à escola. Só que ele não fazia um caminho reto, ele percorria assim um caminho todo tortuoso e passava várias vezes para aquilo ficar marcado e se escondia até da hora do pessoal começar a ir para a escola, porque ele queria observar se o pessoal ia se dar conta que esse caminho era o mais longo, porque ele dava muita volta, mas o pessoal ia seguir ele porque ele já estava marcado, ou se alguém ia fazer um caminho novo. E de fato, ele percebia o seguinte, lá atrás onde ele se escondia, ele dava risada, que todo mundo ficava seguindo aquele caminho que ele tinha feito. E ele fez isso várias vezes, e sempre era igual. Ninguém se dava conta que o caminho era o mais difícil, mais tortuoso, mas ele já estava lá. Então era o mais fácil, né, para seguir ali. Então por que eu estou contando essa história? Porque essas conexões neuronais que a gente tem, muitas vezes nós caímos no piloto automático e reforçamos esses pensamentos negativos sem nem mesmo perceber, porque essa trilha já foi formada ali e nós nem percebemos que é o caminho mais difícil. E quando a gente já percebe, é difícil mudar porque ele já foi percorrido tantas vezes por nós mesmos, sem a gente perceber inconscientemente, que aí se torna um pouco mais difícil mudar porque se tornaram ali calos, né? Não é conexões, são calos neuronais, tá? Então o que eu tenho que fazer para mudar agora que você já entendeu um pouquinho como que acontece e de onde vem os pensamentos negativos, tá? Existem outros fatores, outras questões, tá? Traumas eles reforçam muito pensamentos negativos, os traumas que a gente passa ao longo da vida, mas eu não vou falar disso nesse vídeo não, tá? Então tá lá, se formou aquela conexão, aquele calo neuronal, isso traduzido na vida cotidiana é aqueles pensamentos intrusivos e negativos o tempo inteiro, catastróficos muitas vezes, que eu não consigo controlar. E o que eu tenho que fazer? O que acontece com isso aqui? Basicamente, eu tenho que pensar diferente para criar outras conexões neuronais, novas conexões neuronais. É muito simples. Então, se eu for pensar lá na neve, aquele caminho que foi trilhado assim, é chegar um indivíduo lá e dizer assim, eu não quero mais seguir esse caminho tortuoso e eu quero ir reto daqui para lá e trilhar um caminho. Só que não é a primeira vez que ele vai trilhar esse caminho que vai ficar marcado. Tem que ser trilhado várias vezes. Para quê? Para reforçar essas conexões positivas novas também. Então, uma maneira, e essa é a mais comum, acho que a maioria das pessoas já sabe essa maneira de transformar um pensamento negativo, é você mudar imediatamente o seu foco para outra coisa. Por quê? Para criar essas novas conexões neuronais e reforçar. E é claro que o seu pensamento vai te puxar para aquelas outras conexões que já foram caminhadas várias outras vezes. Porque a mente já está acostumado com aquilo, também se acostumou com a bioquímica daquele tipo de pensamento. Então você vai ter que, de novo, trazer o pensamento quantas vezes for necessário para essa nova conexão, esses novos pensamentos positivos, para criar essas novas conexões até que positivas e elas se tornem calos neuronais positivos. E aqui existe um processo neurológico que é chamado de poda. Quando uma cadeia de neurônios ela deixa de ser utilizada, ela começa a se desfazer e morrer, porque outros neurônios vão ser criados, novas outras conexões vão ser criadas, tá? Mas quando tem esses calos neuronais, que foi praticado muito, não é muito fácil se desfazer deles, tá? A neurociência já realmente, de fato, comprovou que nós podemos fazer essas novas conexões neuronais e ir transformando o nosso cérebro. Isso tem um nome científico, é chamado neuroplasticidade cerebral. É essa capacidade do nosso cérebro se moldar, tá? Com essas novas conexões. E então é isso aí, ó. Uma das maneiras é você mudar o seu foco
e focar lá no positivo e sempre pense, eu estou criando um novo caminho, não vai ser do dia para a noite. Mas pensando nisso, que às vezes não é fácil, realmente não é fácil a gente lidar com esses pensamentos negativos. Existem intervenções que ajudam muito as pessoas. Uma delas é a terapia, né? Mas principalmente a terapia que lida com traumas, técnicas e abordagens que são efetivas para lidar com traumas, porque você vai na raiz, lá onde foi feita muitas daquelas conexões, tá? E aí você vai trabalhar naquilo, né? Então, ali mesmo aquelas conexões já começam a se desfazer e já criam novas muito fortes, porque aquelas perdem a força muito rápido se você começa a trabalhar em certas raízes e com as abordagens certas, tá? Então, é uma maneira muito efetiva de você fazer isso. Uma outra forma que a gente pode fazer existem várias técnicas que a gente pode se utilizar. A meditação, ela também ajuda muito a você criar novas conexões neuronais positivas. Existe uma outra maneira que é o que a gente chama de linguagem paradoxal, porque tudo que você resiste persiste. Então, se você fica brigando muito com o pensamento negativo, é uma maneira, tá? Não brigar, você mudar o seu foco para um outro lugar. Você muda o seu foco para outro lugar, você muda o seu foco. Isso dá um trabalho, chega até cansar fisicamente, porque a mente não está acostumada, ela já está naquele caminho e ela vai querer seguir. Então, para você criar essa nova conexão, vai dar um pouquinho de trabalho sim, mas é muito válido. Então, eu criei um vídeo que ele está vinculado aqui em algum lugar aqui em cima, você vai ver uma abinha por aqui, assim, em algum lugar aí na tela, onde eu ensino uma técnica. Eu não explico muito sobre a técnica, mas eu ensino uma técnica e uma maneira que é dar permissão ao pensamento negativo, tá? Através de alguns processos de estimulação de meridianos e algumas outras coisas que eu ensino a fazer nesse outro vídeo, tá? Que ajuda muito a desfazer mais rapidamente aquelas conexões, aqueles calos neuronais negativos. Tá? Então é muito mais rápido o processo do que você só mudar o foco. Então imagina, se você fazer aquele exercício desse outro vídeo, junto com mudar o foco, junto com meditação, o processo vai se tornar ainda muito mais rápido. E é claro, se você fizer terapia, tratar das raízes de traumas, lá vai ser mais rápido ainda. Tá? A hipnose também é uma excelente ferramenta para se trabalhar tudo isso, criar e reforçar novas conexões neuronais. Tá bom? Então, eu espero que você tenha desfrutado aí dessas informações. Se você quer realmente desfrutar de uma boa técnica para lidar com os pensamentos negativos, acesse esse meu outro vídeo onde eu ensino. E é claro, não vai ser em uma vez só, não vai ser do dia para a noite, mas vai ajudar muito mais rapidamente a desfazer aqueles calos neuronais e criar essas novas conexões, tá? Lembrando o seguinte, que às vezes a terapia ela é necessária mesmo com essas técnicas, tá? Porque os traumas e o que foi passado ficou gravado de uma maneira tão forte que a pessoa realmente não consegue. Ela faz a técnica, ela faz isso, mas quando ela menos espera, ela volta. E ela não tem essa força de vontade ou essa percepção, ela já está tão cansada que ela não consegue realmente buscar essas novas conexões. E aí a terapia ela é bem indicada, porque a ajuda profissional vai ajudar a pessoa a processar e desfazer aquelas conexões mais facilmente, tá? Eu espero que você tenha gostado nesse vídeo e eu vou gravar os próximos vídeos a respeito de como a gente estava falando aqui, que vão se formando essas conexões negativas e muitas outras distúrbios da nossa vida que são os traumas. Então nos próximos vídeos eu vou abordar muito especificamente sobre traumas, tipos de traumas, melhores tratamentos para tratar os traumas. Eu vou explorar esse mundo aí de traumas para trazer mais conhecimento para você, tá? E se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui abaixo, curta a nossa fanpage no Facebook, Núcleo Terapêutico Sinapse. Acesse nosso site www.ntsinapse.com.br. Tá? Então se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, deixe um comentário aí, compartilhe se você achar que alguém pode se beneficiar dele e eu te vejo na próxima.